Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós estamos reunidos mais uma vez para o nosso culto de oração e nessa noite eu gostaria de refletir junto com os irmãos no livro de Tiago, no capítulo 5, verso 16, apenas a parte B deste verso, onde Tiago diz assim: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, Tiago nos diz que a oração daquele que é considerado justo por Deus, ela pode muito em seus efeitos. Ela tem poder. Essa oração, ela pode operar maravilhas na vida daqueles, que são considerados por Deus como justos. E Tiago diz que o Senhor atende, o Senhor, ele vai aceitar a oração daquele que é justo, porque é através dessa oração que Deus vai operar milagres. Nós temos vários exemplos na Bíblia de que o Senhor, ele não rejeita a oração daquele que é justo. O Salmo 34, verso 17 diz assim, clamam os justos, e o Senhor os atende e os livra de todas as suas tribulações. Então Deus, ele está atento à oração do justo, e o Senhor ouve essa oração. E o Senhor ouve quando aquele que é considerado justo, ou seja, aquele que fielmente está vivendo de acordo com a vontade do Senhor aqui neste mundo, ele vai orar, o Senhor vai atender. Então, Deus vai, em certa ocasião, enviar o profeta Isaías para dizer ao rei Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás. Ele estava enfermo. E o profeta foi lá avisá-lo de que ele não iria se recuperar daquela enfermidade. Mas o rei Ezequias orou. Disse: Senhor, lembra-te de que andei em teus caminhos, de que fiz o que era reto aos teus olhos. E o Senhor ouviu a sua oração. E antes do profeta Isaías sair da cidade, Deus fala para o profeta Isaías: volta e diz a meu servo, ao rei Ezequias, ouvi a tua oração, e acrescentarei aos teus anos, aos teus dias, mais 15 anos de vida. Veja, meus irmãos, de que quando o justo ora, Deus opera maravilhas. Assim foi na vida do rei Ezequias. A sua oração o Senhor ouviu. Então é a certeza de que Deus não rejeita e ele ouve atentamente a oração daquele que é um justo, daquele que é considerado um justo por ele, daquele que serve fielmente a ele. Mas, porém, devemos entender que para ser considerado justo, nós devemos obedecer fielmente àquilo que Deus quer que nós façamos. Para Tiago, a oração do justo sarará a pessoa que está enferma. E eu me lembro de que, ainda garoto, eu ouvi uma conversa do meu pai com um diácono da igreja batista lá em Vitória. E esse irmão dizia assim para o meu pai: irmão, eu fui visitar a Vivi. Vivi era uma serva do Senhor, fazia parte da igreja, e ela inclusive havia sido a minha professora. E ela havia se casado, mudado para outra cidade, e ele foi lá visitá-la. Quando chegou lá, encontrou aquela jovem, a Vivi, numa situação, de um sofrimento terrível. E ele disse: quando eu a vi, meu irmão, eu chorei. E aí eu comecei, falei com ela, e no final eu orei. E quando eu estava orando, eu tive a certeza de que Deus ia curar aquela irmã. E ele voltou para casa, e tempo depois ele soube que aquela irmã, a Vivi, estava completamente curada da sua enfermidade. Glória a Deus por isso, Deus ouve as nossas orações. Precisamos confiar
de que o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é o Deus do impossível, e Ele pode realizar todas as coisas, mas precisamos pedir, precisamos orar, e quando o justo ora, maravilhas acontecem, Deus opera os milagres. Veja o caso também, né, do profeta Elias. Elias orou e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a face da terra. Depois ele orou novamente, pedindo ao Senhor para que chovesse, e choveu abundantemente. Por isso, meus irmãos, é que estes exemplos, tanto do rei Ezequias, como de Elias, como da Vivi, aquela serva do Senhor, nos mostra que o Senhor está atento à nossa oração. Mas precisamos confiar. Mas também precisamos viver de uma forma que agrade ao Senhor aqui neste mundo. Que Ele se agrade de nós, da nossa conduta, da nossa maneira como estamos, vivendo, do nosso testemunho de servo do Senhor. E assim, meus irmãos, nós poderemos ser considerados justos diante dele. E a nossa oração, ela será ouvida pelo Senhor. E essa oração certamente irá operar maravilhas. Que Deus nos abençoe. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus poderoso, Pai de misericórdia. Neste momento, Senhor, estamos diante do Teu trono, ó Pai, suplicando bênçãos para a nossa vida. Suplicando, Senhor, que Tu possas estar se compadecendo, ó Pai, de cada um de nós, porque sabemos, Senhor, não fossem as Tuas misericórdias, certamente nós seríamos consumidos, ó Pai. E nesse momento, Senhor, em que estamos atravessando de uma epidemia, de uma pandemia, Senhor, que tem se arrastado por todo o mundo, nesse momento, ó Pai, de quarentena, de isolamento social, nós suplicamos, Senhor, que Tu venhas a nos ajudar, ó Pai, a suportar essa situação, que nós possamos, Senhor, atravessar por este momento, Senhor, confiando de que Tu estás conosco, e de que mesmo diante da dor e do sofrimento, mesmo diante, ó Pai, das dificuldades da vida, Tu estás conosco. Ó Pai, abençoa o Teu servo, nosso irmão Nildo Machado, ó Pai, dá, Senhor, a ele a recuperação da enfermidade que está atravessando, Senhor, para que ele possa se restabelecer logo, Senhor. Põe a Tua mão, Senhor, sobre o Teu servo. E, ó Pai, nós te pedimos também, Senhor, por aqueles irmãos que fizeram seus pedidos, ó Pai, que Tu possas atendê-los, Senhor, de acordo com a Tua vontade, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a suportar toda essa situação de enfermidade que estão atravessando, Senhor. Opera na vida de cada um dos Teus servos e nos faz cada vez mais, Senhor, conscientes de que Tu ouves a oração de cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos derramadas, Senhor, em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo quanto nos tens concedido. Nós te oramos e nós te agradecemos. Em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.